Brit Hadashah Parashat Vayera. Shalom, shalom, eu sou a Morachaya. Estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah concernente a Parashat Hashavua, que é a Parashat Vayera. Baruch Hashem. Deixe um like neste vídeo, compartilhe este material com pessoas que têm fome e sede de justiça. Qual justiça? A Torá Sagrada. Aquela Torá, a mesma que Yeshua, nosso Mashiach, nos ensinou e ensinou aos seus Talmidim. E hoje vamos estudar a carta de Kefa, a segunda carta de Kefa, Kefa Bet, no capítulo 2, dos versos 4 ao verso 11. Vamos fazer a leitura do texto. Porque se Elohim não poupou a mensageiros quando pecaram, e mais os lançou no Tártaro, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noar, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer a inundação sobre o mundo dos infiéis, e se reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou do Tzadik, Lot, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este Tzadik, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias sua nefesh justa com as injustiças das obras deles. Também Adonai livrará da tentação os piedosos e reservará para o dia do juízo os não tzadikim, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os mensageiros, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Altíssimo. Baruch Hashem, bendito seja o eterno nosso Deus. Rav Kefa vai nos trazer a importância de andarmos em retidão, nos mostrando que em várias situações o Eterno, através da sua face de Elohim, não poupa aqueles que pecam e transgridem a sua palavra, a sua Torá. O Eterno, ele livra aquele que, sim, que pratica a sua Torá, que pratica a justiça, mas os que são aversos à vontade do Eterno são condenados. Ele vai citar um momento da história onde nós iremos estudar nesta Parashá, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali naquele momento, onde nosso pai Abraham Avinu recebe os mensageiros, e 2 daqueles mensageiros são Gabriel e Rafael. Estes 2 mensageiros irão para Sodoma e Gomorra e irão fazer a destruição das 4 grandes cidades, não apenas Sedom e Amorá, que é Sodoma e Gomorra, mas também Admá, Zevolim e Tzoar. No fim das contas, a cidade de Tzoar é poupada porque Lot pede aos anjos que não a destrua, para que ele tenha algum lugar para fugir. E ele acaba por fugir para as montanhas. E a cidade de Bela, chamada Tzoar, ela não é destruída, mas estava condenada às 5 cidades. As 5 cidades eram para ser destruídas. Inclusive, houve neste ensejo uma situação onde a desobediência, a transgressão da Torá Sagrada vai trazer também uma aflição para os 2 malachim. Os 2 mensageiros, tanto Gabriel quanto Rafael, são punidos por Hashem, por conta de que, naquele momento que eles estão ali na cidade de Sodoma, eles dizem a Lot que Lot precisa sair dali com sua família, porque eles iriam destruir a cidade. Eles dizem que eles mesmos iriam destruir a cidade.
E nisso Hashem os pune, porque quem destrói a cidade é Hashem. Isso vai nos trazer uma firmeza muito grande no seguinte: somente de Hashem flui todas as coisas, e nós não podemos errar diante de Hashem em conceber pensamentos ou palavras e dizer que nós mesmos ou alguma outra pessoa faz e acontece alguma coisa. Daí a gente vê que é o princípio da idolatria. E Rafael e Gabriel, eles tiveram este lapso, este erro. E isso custou-lhe muitos anos. Os anjos, eles são muito retos. Por quê? Porque o julgamento para eles também é muito severo. Então, Gabriel, ele ficou aqui na terra com Rafael durante todo o período, até que Jacob Avinu passasse uma noite sobre o Monte Moriá, aquela noite onde ele tem o sonho da espada. Naquela noite, Gabriel e Rafael sobem de volta para o céu. Os anjos que ele vê subindo são justamente Gabriel e Rafael, que recebem perdão de Hashem e podem voltar para os mundos espirituais. Mas eles passam muitos anos aqui na Terra, vivendo como seres humanos. E isto é por quê? Porque eles falaram errado sobre a questão de quem manda em tudo aqui, quem faz as coisas aqui, quem é que dita as ordens aqui, quem é que dispensa tudo, quem é que se manifesta em poder. Hashem, o Rei Todo-Poderoso. Quando eu era da religião pagã, era dito que o Rei dos Reis era Yeshua, com aquele outro nome, né? E quando eu comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, e o Eterno deixou que meus vistas caíssem as escamas, porque tudo é Hashem. Hashem é que deixa que vejamos a verdade. Ele permite que nós vejamos, que nós escutemos a verdade. Caso contrário, todos saberiam a verdade, todos têm a Bíblia, todos leem a Bíblia, todos ouvem pregações da Bíblia, a mesma Bíblia, não tem diferença nenhuma, a mesma Bíblia. A única diferença é que Hashem não quer que escutem, Hashem não quer que vejam. E aí eu comecei a ler os Teilim e eu comecei a identificar Hashem nos textos e não Yeshua. E eu substituí na minha mente tudo aquilo que era trazido como idolatria pela verdade da Torá, onde Hashem é o Todo-Poderoso. Hashem é o que dá a vida, o que tira a vida. Hashem é o que movimenta o mundo. Hashem é o que movimenta todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Hashem não permitir. E neste texto, nosso Rav Kefa vai nos ensinar que Hashem, com sua faceta de bravura chamada de Elohim, ele não poupa os pecadores. Isto traz uma advertência para nós. Aqueles pecadores, tanto eles sendo mensageiros como seres humanos, são sim punidos por Hashem. Kefa vai trazer aqui os mensageiros, os anjos que pecaram no início, quando eles se misturaram com os homens. Eles foram lançados no Tártaro. Tártaro é um abismo entre os mundos. Não, eles não estão no inferno. Eles estão numa parte escura, presos. Lá eles não têm acesso à iluminação de nada. Eles vivem em escuridão. E como ainda não cessou seus dias de vida, eles estão literalmente presos na escuridão. Até que chegue o final destes dias, destes 6.000 anos, onde eles serão julgados e daí sim exterminados, condenados, pelo fato de que eles interferiram no tikkun da humanidade. É muito grave essa questão de interferirmos no tikkun da humanidade. Por isso que Hashem não permite os adivinhos. Hashem não permite que usemos de feitiçaria, de necromancia e de nenhuma arte espiritual que interfira no tikkun das pessoas, no nosso próprio tikkun, no nosso destino. O destino das pessoas não pode ser escrito e
taxado por ninguém. O único que pode controlar os destinos, o tempo e as vidas daqueles que ele mesmo criou é o Criador. Quando nós entramos na frente, atrapalhando a questão do livre-arbítrio das pessoas, quando nós criamos na mente da pessoa um destino pré-determinado, nós tiramos desta pessoa aquilo que de mais sagrado foi dado ao ser humano, que é a capacidade de escolher. Porque o Eterno cria o ser humano diferente do que ele cria os anjos. Os anjos, eles são, como eu disse, retos. Eles foram criados com um propósito. Eles servem para uma coisa apenas. Os Shedim que o Eterno criou também, eles têm um propósito. Todos os anjos, sendo eles positivos, negativos, eles têm um propósito e eles servem para aquele propósito. O ser humano foi criado para ser livre. Ele precisa querer de própria vontade, servir a Hashem. Ele precisa escolher a Hashem por amor. E se alguém interfere neste movimento de liberdade do ser humano, Hashem o pune. Por quê? Porque ele está não apenas atrapalhando a vida da criatura, ele não está apenas destruindo a possibilidade de um bom futuro para aquela criatura. Ele está com audácia infame se colocando no lugar de Hashem, Ras ve'Halila, tomando o lugar do Todo-Poderoso, daquele que é quem manda, aquele que determina todas as coisas e controla todas as coisas que ele mesmo criou. Nisso, esta criatura rebelde é sim punida por Hashem com extermínio, assim como os moradores de Sodoma e de todas as outras cidades citadas, como também aqueles antediluvianos mensageiros que apareceram e se misturaram com os homens, fazendo com que o ticuna da humanidade ficasse ainda mais difícil. E qualquer um que pratique uma destas ações que eu disse, como adivinhação, feitiçaria, interferência no futuro das pessoas. Abraham Avinu intercede pelos moradores de Sodoma. Ele tenta fazer um acordo com Hashem para que Hashem mude o futuro daquelas pessoas. Ele dispõe a Hashem uma troca. Se ali houver 50, e se ali houver 10, e não haviam estes 10 justos em Sedom, Beamorá e nem nas outras cidades citadas. E nisso, Abraham Avinu para de pedir a Hashem que mude o futuro daquelas pessoas. Antes deste episódio, Abraham Avinu socorre Lot, que foi sequestrado durante uma guerra de 5 reis contra estas cidades que foram destruídas por Hashem na Parashat Vayera. E todos os moradores sequestrados, inclusive Lot, foram salvos por Abraham. Após ali a disputa e a guerra, e Abraham ser então vitorioso e libertar os cativos, o rei de Sodoma, ele procura Abraham. Este rei, ele é a encarnação física de uma clipá. Esta clipá é o responsável pelo Gehinom. O nome desta clipá em hebraico, eu não vou citar aqui para vocês, porque essas clipot malignas, elas olham para a gente quando falamos o nome delas, e o olhar dele é de morte e sofrimento. Eu não vou falar. Mas ele é chamado no Apocalipse de Abaddon. E este rei de Sodoma, que era a representação física deste maligno mensageiro malachim negativo, ele vai dizer para Abraham o seguinte: você quer o quê? Você fez tudo isso por nós, você nos salvou. O que eu posso fazer por você? O que eu posso lhe dar? Ele ofereceu de Sedacá para Abraham, uma de Sedacá vinda da mão da clipá. E o que foi dito por Abraham? Abraham disse: de você eu não quero nem mesmo o cadastro para amarrar o meu sapato, para que depois você não diga eu enriquei Abraham. Parece até um desaforo da parte de Abraham, né? Que o rei chega para ele, não é qualquer um, é um rei. O
O rei chega para ele com, vamos colocar aqui, uma delicadeza, né, com uma gentileza, e quer oferecer-lhe presentes por agradecimento, por gratidão, por ele ter livrado tanto o rei quanto os moradores da cidade de Sodoma e demais cidades atacadas das mãos dos outros reis que se levantaram contra eles, né? E Abraão então foi um herói, salvou eles da morte, porque o rei é o primeiro que se vai desse mundo nesse tipo de situação. Então o rei chega, né, todo bondoso para Abraão Avino, e Abraão lhe dá uma resposta seca desta forma, porque Abraão sabia de quem se tratava. Abraão sabia que ele era o guardador do inferno e nada mais. E desse tipo de entidade não sairia nada de bom. E Abraão também não ia querer ter uma dívida com ele, pois tudo é neste mundo físico, guardado e escrito e registrado para depois no mundo espiritual ser cobrado. E Abraão disse: de você nem mesmo um cadarço para amarrar os meus sapatos eu não quero. Ou seja, Abraão não queria depois ter que ir até o Gueinam, passar um tempo lá para pagar a dívida de alguma benfeitoria que foi feita a ele neste mundo físico. Isso nos ensina que devemos manter o que é impuro separado de nós. Isso nos ensina que nós não devemos entrar em amizade profunda, nenhum tipo de acordo com as entidades malignas. Isso nos ensina que temos que ter um respeito entre as forças. Abraão ali representava a luz. Abraão, ele fez a parte dele de salvar o seu sobrinho, e junto com seu sobrinho toda aquela população e o rei, os reis na verdade, daquelas cidades atacadas. Mas isso não foi um gesto de que Abraão se tornou o amigo das Clipot. Pois o texto de Kefa vai nos mostrar que Lot vivia em tribulação no meio deles. A Nefesh de Lot era constantemente atribulada pelas injustiças praticadas por aquelas pessoas naquela região, naquelas cidades. Abraão Avino não decidiu a partir dali perdoar aquelas pessoas no sentido de: vou passar a conviver com vocês, vocês agora serão meus amigos, trarão presentes para mim e eu ficarei em dívida com vocês. Não. Abraão está nos ensinando algo muito importante. As duas forças existem, tanto a força maligna neste mundo, quanto a força da bondade. Elas coexistem aqui na realidade física. Precisam se autorrespeitar, mas não devem se misturar. Esta é a lei. Precisam coexistir de forma respeitosa, sem se misturar. Assim você irá conseguir fazer a separação do bem e do mal e fará a redenção de tua alma, praticando o movimento contrário que causou a queda do homem. Abraão é Adão em Techuvá. Abraão precisava dizer à serpente: agora, desta vez, não. Eu não irei comer do fruto. Desta vez eu não vou receber o seu presente. Desta vez eu não vou fazer amizade com você. Desta vez eu não vou misturar a minha semente com a sua semente. Desta vez você vai continuar do lado de lá e eu vou ficar do lado de cá. Para compreendermos melhor o que Rav Kefa quer nos trazer, vamos fazer a leitura desde o versículo 1. Assim diz o texto: mas houve entre o povo falsos profetas, como entre vocês terá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vocês negócio, e a condenação dos quais já está de largo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita. Baruch Hashem. Nós estamos vivendo o que Kefa disse aqui. Ele está profetizando o futuro deste povo que estava ouvindo ele, que era quem? Judeus com testemunho de Mashiach, que mais na frente negam o caminho da verdade, como ele disse aqui no versículo 2. Que caminho da verdade é esse? A Torá sagrada. Vão passar a negar a Torá. Vão passar a dizer que a Torá passou, que agora é só aceitar o mestre Yeshua de uma forma descomprometida e pronto. Mas Kefa, ele está abrindo os olhos das pessoas. Não ache que isso vai ficar impune. Porque Hashem, Elohim, ele não poupou mensageiros. Hashem não poupa anjos. Eu já contei aqui para vocês, vou repetir. Anjos que fazem o seraf, aqueles que fazem adoração próximas ali no mundo de Biná, né? Próximos ao trono de Hashem, que é dito trono de Hashem, que é onde Hashem começa a dispensar sua autoridade para o mundo criado. Eles cantam Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós cantamos durante a reza. Quando eles erram um tempo na canção, na palavra, na letra, no entoar da palavra, eles são queimados por Hashem. Hashem não poupa os anjos que vieram para este mundo, que fizeram uma bagunça tremenda, eles não foram poupados por Hashem. Eles estão presos em cadeias no Tártaro, como disse aqui o Rav Kefa. Hashem não vai deixar impune estes falsos mestres, estes falsos profetas, pois é dito na Torá Sagrada que o destino do falso navi, do falso profeta, é apedrejamento, é morte. E eles serão todos mortos. Assim, quando Yeshua voltar, serão reunidos os falsos pastores. Quando eu digo pastores, eu não estou me referindo ao cargo da religião apenas. Pastor é aquele que arrebanha ovelhas, que na verdade não são pastores, mas são lobos devoradores, os quais, como Kefa, nosso Rav, nos ensina, apenas os queria o quê? Fazer deles, das ovelhas, um negócio. É o que nós vemos hoje muito claramente. Virou uma empresa. Empresários da fé. E usam da fé das pessoas, usam da boa consciência das pessoas, da boa vontade das pessoas, dos sentimentos das pessoas. Vendem as almas das pessoas por dinheiro. Estão a gozar de facilidades neste mundo físico, pois estão misturados com as clipot. Mas quando Mashiach voltar e separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e pôr fogo no joio, serão destruídos. Esta é a verdade que os aguarda. E esta parashá nos mostra, mesmo que Abraham Avinu, com toda a sua benevolência e boa vontade, intercede pelos maléficos, ele intercede para que Hashem faça algo pelos maléficos em troca de algum mérito que os maléficos têm. Mas, como vimos, eles não possuem nenhum mérito e foram destruídos. Assim será com todos estes que vivem a não construir nenhum tipo de ação para o bem, não praticam as mitzvot. O que são as mitzvot? As mitzvot chamadas mandamentos de Hashem. O que são elas? Elas nada mais, nada menos, são a conexão do ser humano com o seu Criador. São como cabos de energia que nos ligam àquele que nos formou. E se eu não trabalho, se eu não faço este acesso, se eu não acendo esta luz, este caminho de acesso entre mim e quem me criou, eu não crio um laço afetivo com o meu Criador. Eu não tenho um relacionamento
de filho, um relacionamento de família. Eu não crio uma afetividade, pois, como eu disse, as mitzvot são extensões de nós até o Criador. São ligações literais entre nós e Ele. Se eu não ativo essas ligações, eu estou solta. Eu fico sozinha, solta, desconecta. E isso vai fazer com que eu perca aquilo que flui do Criador, que é a vida. É algo que eu mesmo, Hasver Halila, o ser humano que se desconecta do Criador, está procurando um abismo que ele mesmo procura, que ele mesmo cava para que caia neste abismo. Ou seja, ele não alimenta a fonte de vida, ele não se liga à fonte de vida, ele está solto, está como se usando pilhas, vamos colocar assim. Ele foi carregado como um celular, que ele é carregado previamente, depois começa a ser usado fora do cabo de energia, e ele tem um tempo, tem uma bateria, um tempo que vai durar fora do cabo, e quando terminar a bateria, ele simplesmente vai se desligar. Assim são essas pessoas que não praticam mitzvot. Quem não pratica mandamento, por fim, será desligado. Mas não foi Hashem que o desligou. Ele se desconectou de Hashem. Ele se desconectou do cabo de energia, dos 613 cabos de energia que são as mitzvot. E assim, ele não possui nenhum tipo de mérito para continuar vivendo, para continuar vivo, para continuar com a energia vital que provém de Hashem. Como eu disse, ninguém nem nada que foi criado pode dizer de si mesmo sai alguma coisa, pois toda a vitalidade, poder e manifestação vem de Hashem, vem do Criador, e nós conseguimos conectar com ele através dos cabos das mitzvot. As mitzvot são então como braços, extensões de braços que nos deixam tocar na divindade. São como um abraço em Deus, Baruch Hashem. Aquele que pratica com amor. É como se ele tivesse literalmente abraçando Hashem. Abraçando Hashem através das mitzvot. E que abraço é esse? Que abraço você está fazendo? Um abraço robótico? Ou você está aproveitando este toque para amar seu Deus e receber o seu amor e o seu carinho? Pense nisso. Baruch Hashem. Deixe para nós, como eu disse no início, um like neste vídeo. Compartilhe esta mensagem com pessoas que estão fazendo esta reanimação de suas almas. Estão acordando, estão reanimando, estão colocando, plugando os cabos novamente. Estão recebendo novamente a vitalidade pelos cabos de energia chamado mitzvot. Não estão apenas na bateria, não estão soltos, mas estão começando a se reconectar na vida. Baruch Hashem, através da Torá Sagrada, que é a manifestação das mitzvot, que é o ensino delas, que é o que nos faz entendê-las e aprendermos, então, a seguir a vontade de Hashem, sua vontade suprema, que é aquilo que nos liga a Ele. Baruch Hashem. Deixe também uma contribuição para nós. Faça a sua tzedakah, entregue o seu maaseh, as suas bikurim, suas primícias. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam. Eu sou Amor Arraiá. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Vai nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja a Kadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário, que quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja
dono do seu destino, seja um Baal Teshuvah, se transformem em Melech, seja um verdadeiro Ben Elohim.